Obrigado, Ramon. Obrigado, mestre. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar um pouco, né? Ele é um tema que transcende aí não só a nossa vida profissional, as nossas empresas, leis. O mundo está mudando, né? Vamos falar um pouco sobre isso. A gente vai falar um pouco sobre o futuro da privacidade no mercado de comunicação. Meu nome é Vinícius César, eu sou CEO da Prively. A Prively é a primeira privacy tech da América Latina. Nós desenvolvemos soluções para o gerenciamento da privacidade desde 2018. Então temos aí um histórico bastante interessante de dezenas e dezenas de projetos de sucesso entregues e outros projetos também em curso. Então vimos aí muita coisa boa, né, pessoal? Muita coisa boa que foi desenvolvida no mercado brasileiro durante esse tempo. Também vimos coisas ruins, oportunidades de melhoria. Então fiquem completamente à vontade para poder esclarecer, poder questionar alguma questão, explanar suas dúvidas. A gente tem um pouco de conhecimento aí que eu acho que pode ser compartilhado de uma maneira bem bacana. Temos só 30 minutos, mas reunir aqui algumas questões que vão ser interessantes da gente poder debater. Bom, quando a gente fala de LGPD, né, a gente não está falando, parece ser novo aqui no mercado brasileiro, né, esse tema privacidade, parece que muitas vezes eu ouço, nossa, mas a Lei Geral de Proteção de Dados chegou aqui no Brasil, nasceu aqui no Brasil, veio aqui, como se fosse um negócio muito novo no âmbito mundial, né? A gente olha nesse contexto, né, a gente vê que a LGPD ela é mais uma. A gente vê que o mundo está mudando, o mercado está mudando, todo o mercado está em mudança. O indivíduo está mudando, né? Nós estamos mudando. Nós estamos cada vez mais preocupados com a nossa privacidade. Tudo isso que vem acontecendo, em virtude de leis, mudança das empresas, tudo isso, é em virtude do próprio indivíduo, né? Quem assistiu aquele filme Privacidade Hackeada, que eu até recomendo, quem não assistiu, assistam, é um filme muito interessante que conta o caso da Cambridge Analytica, né? Todas as questões do que aconteceu no bloco europeu da GDPR, vai dar para vocês aí toda uma visão interessante, uma base interessante do porquê as coisas estão mudando. E quando a gente olha o contexto da Lei Geral de Proteção de Dados, deixa eu ligar aqui o meu apontador a laser aqui, a gente vê que ela é mais uma dentro de um contexto maior, né? Ou seja, o mundo está mudando, as tecnologias também estão mudando. Para quem tem o iPhone, tem outros celulares, vocês vão ver que em cada atualização que sai, vocês veem que tem novos recursos de privacidade, né? A gente vai discutir isso um pouco mais para frente, quando a gente fala de privacy by design, todas essas questões. E nós vemos também que as empresas estão no processo de adequação, né, pessoal? Todas as empresas. A sua empresa, possivelmente, você já ouviu falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. A sua empresa, possivelmente, está em adequação. Como essa é uma apresentação para que a gente possa falar um pouco de futuro, a gente não vai falar sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai se focar mais sobre os próximos desdobramentos. É importante também citar que quando a gente olha o bloco europeu, que a gente olha países ou blocos onde já tem um nível de maturidade maior, esses países e blocos, eles saíram por exemplo, no caso da Europa, eles saíram da DPD e estão agora e fizeram, vamos dizer assim, um upgrade por uma GDPR, vamos dizer assim. No Brasil, claramente nós temos aí outras leis que nos apoiam, que sustentam todas essas questões, mas falando de uma maneira muito, muito amigável, nós saímos praticamente do nada, do zero, do limbo, e fomos para uma Lei Geral de Proteção de Dados, porque não fazia parte do nosso contexto cultural essa questão. Porque mais do que ter lei e todas essas questões, é fazer parte do nosso contexto, é mudar as nossas vidas. Segurança, privacidade, não faziam parte do contexto da pessoa física, né? A gente se preocupar com isso. Então a mensagem que fica aqui desse slide é uma mensagem que não é só com o Brasil. O mundo está mudando e nós temos também que acompanhar essas mudanças tecnológicas. Não só mudanças quanto a nós, mas também com as nossas empresas e os nossos negócios. Como eu falei, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com seus dados, né, até mesmo em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados, todas as questões que estão acontecendo. Temos também questões das empresas, que não basta se adequar
eu tenho também toda uma cadeia de fornecedores a ser adequadas. Isso daqui é bastante interessante, porque quando a gente olha essa cadeia de fornecedores, as empresas hoje elas são responsáveis por toda a sua cadeia, por onde passa o dado pessoal daquele determinado titular que você é o responsável por armazenar de maneira segura. É aquela questão da figura, quem conhece um pouco mais, aquela questão da figura do operador, do controlador, todas aquelas questões. Mas existe uma importância aí das empresas não apenas assegurarem que os dados armazenados por ela estejam seguros, mas por toda a sua cadeia. E não basta apenas se manter adequado, não basta apenas se adequar. Ela tem que criar processos sólidos para poder sustentar toda a sua jornada de adequação. Um pouco do nosso momento global, né, quando a gente fala, por exemplo, vamos trazer números, né, assim, o principal, 27% apontaram que a aprovação de budget é o desafio número 1. Temos aí 49% das organizações que tornaram seu programa de governança e processamento de dados como principal dentro da companhia, ou seja, é prioritário todo esse processo, toda essa jornada. 57% das organizações têm um orçamento anual não superior a $250 mil. Aqui no Brasil, não saiu ainda um estudo, pessoal, mas é até menos. Quando a gente olha aqui no Brasil, principalmente o mercado brasileiro, formado por mais de 98% de micro e pequenas empresas, então isso realmente não chega nem aos pés desse valor, né? E as empresas, elas estão cada vez mais alocando funcionários para proteção de dados. Aqui no Brasil a gente tem a figura do DPO compartilhado, né? A gente tem aquela figura da pessoa, do encarregado de dados que vai contribuir para a adequação dessas companhias de uma maneira, vamos dizer assim, ele vai ser o responsável por todo esse processo. O custo do cybercrime cada vez mais crescendo, ou seja, como nós somos os responsáveis, como a sua empresa é o responsável pelos dados que armazena e processa, você também tem que ter uma preocupação com o vazamento desses dados, porque o cybercrime está crescendo, isso tem virado um negócio, né? Quando você olha, por exemplo, o PCC foi pego minerando Bitcoin esses tempos. Quando você olha, por exemplo, facções, você olha grupos criminosos e outros, ou seja, cada vez mais estão se especializando. Ransomware, ataque de ransomware dentro das suas companhias, isso cada vez mais uma realidade, né? E, lógico, cada vez mais muito preocupados aí com o vazamento dessas informações, visto que as suas empresas, elas são empresas responsáveis por isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai gerar um mercado muito fértil, né? Ela já tem gerado um mercado muito fértil em todo o território brasileiro. Quando a gente olha, por exemplo, todas essas tecnologias de transformação, a gente fala que até 2021, tem esse relatório da Thomson fantástico, diz que até 2021 a gente está falando de mais de 250 bilhões vão ser aplicados em novas tecnologias de transformação, ou seja, para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, realmente é um mercado que ele tende a se movimentar muito rápido, o mercado da comunicação também, ele tende claramente a se adequar de uma maneira muito precisa, grandes mudanças estão ocorrendo em vários aspectos, não só mudanças no sentido tecnológico, mas também mudanças no sentido do que nós temos, das pessoas, né? Qual é o skill que nós devemos ter dentro das nossas companhias para que nós consigamos conduzir projetos alinhados aí às leis internacionais. E privacidade combina com conveniência? Essa é uma pergunta que, quando a gente começa a encontrar um ponto de equilíbrio sobre isso, né, que, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto de sair, eu dou mais eu sou o cara que eu sou mais do lado da conveniência, né, eu sou um cara que eu topo mais conveniência do que privacidade. Mas esse é um ponto de equilíbrio que cada vez mais as empresas vão ter que encontrar, cada vez mais vai ter que colocar essa decisão na mão do titular do dado. Porque ele, no final do dia, vai ser o responsável por encontrar esse ponto de equilíbrio. Uma das principais mudanças no mercado de comunicação, de uma certa maneira, é encontrar esse ponto de equilíbrio frente às tecnologias que nós temos hoje. Ou seja, nós temos diversas tecnologias que podem ser adotadas para colocar esse poder na mão do titular do dado. Ou seja, desenvolvendo campanhas desenvolvendo campanhas em conformidade, tendo uma empresa segura, tendo uma empresa robusta, uma empresa no qual pode ser fielmente contratada
pelos seus clientes, que não vai ser uma empresa geradora de problemas, vai ser uma empresa que soluciona as questões envolvidas. Um exemplo disso é a própria Apple, né? A Apple, ela investiu muito na parte de privacidade, né? A Apple, ela enxergou que privacidade é a bola da vez. Ela enxergou lá atrás isso. Ela falou, cara, se o meu concorrente ganha dinheiro, entre aspas, cedendo meus dados, com os meus dados, eu vou inverter a situação. Eu vou entrar muito alinhado nessa linha de privacidade. E não é à toa isso que nós temos também a CCPA californiana, que é, entre aspas, como se fosse uma lei geral de proteção de dados, ou seja, entre grandes aspas, no sentido da preocupação, né, no sentido de todas as questões. Depois a gente pode até evoluir mais esse tema. Mas assim, nós temos a CCPA nos Estados Unidos, que ela tem o mesmo modelo dela tende a se desdobrar para os demais estados, ou seja, o mundo está preocupado com isso, grandes empresas já entenderam que isso gera dinheiro, a gente fala cada vez mais que o marketing está se tornando cada vez mais natural, né? Ou seja, você não tem, no futuro muito próximo, você não vai ter que encher a caixa do cara de spam, fazer uma série de coisas, não, ele vai se relacionar com aquela marca, porque aquela marca compartilha, compactua os mesmos valores dessa pessoa. A Apple, ela agora no iOS 14, que saiu agora, algumas atualizações, algumas features de privacidade bastante interessantes. 2021 promete também outras questões vinculadas ao bloqueio cookies, bloqueio de rastreamento, e todas as tecnologias, eu cito o Apple, mas todas as tecnologias estão indo para esse lado, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de ir para esse lado, também gera alguns impactos, né? Quando a gente olha, por exemplo, os estudos que esses recursos, eles impactam diretamente ser disponibilizada, mas principalmente o estudo do Google é bastante interessante sobre como é que, qual o impacto, por exemplo, nesse caso dos cookies de terceiros, né? Ou seja, se os browsers ficam cada vez mais seguros, mudando os esquemas de cookie, o quanto os anunciantes perdem se essa tecnologia for realmente aplicada. Então a gente está falando aqui mais de 52% de receita vão ser perdidas em virtude de mudanças na tecnologia. Já com o Facebook, quando a gente olha, por exemplo, só o iOS 11, em virtude do seu identificador, no momento de ativado, a gente está falando de uma queda de mais de 50% de receita, em virtude da falta de personalização, né? E quais são as alternativas a isso, né? Visto que a gente passa por um momento grande de mudança no mercado brasileiro, no mercado mundial, né? O mercado ele está se readequando, ele está encontrando novas formas de trabalho, né? Por exemplo, quando a gente fala nessa parte de segmentação do anúncio, nós podemos identificar fontes alternativas para esses identificadores persistentes, né? Como e-mail, hashes de e-mail e outras questões. Então, as empresas elas realmente estão no processo de entender, compreender e se readequar. É aquela linha, né? O vitorioso dentro desse processo é quem realmente for mais resiliente, conseguir se readequar o mais rápido possível, porque isso daí vai ser uma grande mudança dentro do mercado. Da mesma maneira, a Alexa, por exemplo, grandes softwares estão sendo alterados. Eu achei engraçado pra caramba esse bloqueio aqui. Mas o Alexa, por exemplo, ele está oferecendo, mandar comandos para o Alexa, por exemplo, exclua o que eu acabei de dizer, exclua todo o conteúdo que eu disse hoje e me diga o que você ouviu. Isso tá perigoso, né, meu Deus? Diga o que você até ouviu. Temos também outras situações, por exemplo, onde quando a gente olha, por exemplo, barras de cookie, toda essa parte de consentimento, né, pessoal? Temos uma linha, por exemplo, o que são as melhores práticas adotadas aí no mercado. Aqui eu trago alguns dos exemplos que nós desenvolvemos no mercado, por exemplo, como barras de consentimento customizáveis, né? E até mesmo naquela linha da privacidade natural, do marketing natural, a linha de trazer uma linha mais humanizada para esse processo, né? Aqui, por exemplo, vocês podem ver um ambiente no qual é um teatro de fantoches, entendeu? E para quê? Para a gente poder demonstrar uma política de privacidade para menores de 18 anos. Porque
Porque um menor de 18 anos, por exemplo, uma escola, por exemplo, grande, sei lá, uma escola de criança, por exemplo, bom, não adianta a gente entender que ela vai compreender aquelas políticas super complexas, né? Tem que ser algo mais humanizado, a privacidade tem que ser fluida, a privacidade ela tem que fazer parte do nosso dia a dia e não sendo uma corrida de obstáculos, né? A gente sempre tem que tomar cuidado para não fazer da privacidade uma gincana, né? Onde quem tem mais obstáculo é o vencedor. Quem tem mais obstáculo quanto mais obstáculo tem, é mais difícil, mais complicado. Não, muito pelo contrário. A gente tem que fazer sempre algo fluido, algo que se interaja naquele meio, algo realmente que todas essas questões, quando a gente fala privacidade, segurança de dados, ela traz para a gente, que são questões aí vinculadas também à possibilidade de hoje definir estratégias se eu não conheço o que fazer, se eu não conheço a minha própria empresa, né? O passo a ser desenvolvido, né? E quando a gente fala do primeiro passo, temos que conhecer aqui as nossas fontes, os nossos data groups, quais são os tipos de dados que eu transfiro, né? Quais são as fontes de dados. A campanha do Facebook manda para uma landing page e tal, tem que estar espelhado. A gente tem que conhecer onde esse dado ele é realmente armazenado, né? Mas aqui é um simples exemplo para poder demonstrar para vocês que o básico, o higiênico é nós conhecermos o que realmente, por onde os nossos dados passam, por onde os dados das nossas campanhas passam, por o que está acontecendo dentro da nossa própria empresa, porque a partir disso eu consigo criar várias estratégias e consigo melhorar todo o meu processo. Porque se eu não conhecer o meu básico, eu vou perder mercado muito rápido, vou deixar de existir. Essa é a verdade. Aliado a isso, fundamentando cada vez mais isso, né, o próprio Gartner nos traz aqui estudos maravilhosos. Por exemplo, esse estudo, as empresas que até 2023 colocarem o seu titular como ponto central podem reduzir até 40% sua taxa de churn e evoluindo seu ciclo de vida útil com esse cliente até 25%. Então, assim, a privacidade, ela realmente, ela encanta, ela é um assunto encantador, porque ela não envolve, como eu disse, pessoal, não é uma corrida de obstáculos, ela tem que ser humanizado. Ela é algo no qual o próprio titular ele fica mais próximo da companhia, ele entende de cuidado com o seu dado, realmente é o que ele deseja, é o que ele busca. A privacidade também, ela gera ROI, ela dá dinheiro, ela gera lucro. Um dos estudos da Cisco do ano passado, para cada dólar investido, você tem um retorno de 2,70, fantástico. E manter-se em conformidade pode ser um divisor de águas entre o sucesso e a falha. Então, a conformidade, ela cada vez mais nos lembra que, principalmente agora, nesse momento de grandes mudanças no âmbito profissional, afinal, tecnológico, devices, novos celulares, novos dispositivos sendo lançados à luz da privacidade, com recursos de privacidade, leis. Então, nós estamos num contexto que exige um alto poder de criatividade, um alto poder de resiliência, um alto poder de adequação e uma resposta rápida. Sem resposta rápida, mercados vão deixar de existir muito rápido, empresas vão deixar de existir. Aqui nós trago para vocês um exemplo de um programa de privacidade, né, num altíssimo nível, no âmbito de governança, um compliance regulatório, normas, melhores práticas, software, tecnologia, capacitação profissional, sustentando aí todos esses processos. Algumas questões, senhoras e senhores, que são importantes. Eu vou avançar um pouquinho rápido aqui, porque eu gostaria de deixar um tempo para perguntas, que esse tema ele é muito profundo e encantador, dá para a gente ficar falando o dia inteiro aqui. Mas perguntas assim, provocativas, para que vocês consigam pensar se vocês têm todas as respostas. Por que os dados estão sendo coletados? Se vocês têm ciência quais são esses tipos de dados que estão sendo coletados? Se existem dados pessoais sensíveis, aqueles que podem gerar algum tipo de discriminação, raça, religião,
qual o DNA, qualquer questão que envolve algum tipo de um dado de saúde. Então, essa questão, quando a gente entra em dados sensíveis, ela é muito importante, envolve outro contexto, envolve um contexto de maior segurança. Essa questão de qual a base legal adotada para armazenar e processar esses dados, onde esses dados estão sendo armazenados, né, território brasileiro, fora, dentro da minha empresa, num data center, tá fora, tá num data center, mas será que eles estão cuidando dos meus dados? Por quanto tempo esses dados são armazenados? Não pode ser eterno, aquele ad eterno, né? Eu tenho um banco de dados aqui, está tudo comigo, não pode mais. Quais são as medidas de proteção adotadas para essa atividade? Ou seja, como você está processando esses dados, mas o que você está desenvolvendo para poder proteger esses dados, né? Como os dados da sua companhia estão sendo protegidos? Para onde esses... Você fala, Vinícius, eu tenho aqui minha empresa, mas eu tenho uma empresa de cobrança, eu tenho uma empresa de assim X, eu transfiro os dados para eles poderem fazer X. Será que eles estão cuidando também de todas as questões? Será que esse tracking reverso tem funcionado? Os operadores possuem níveis aceitáveis de conformidade, né? Esses operadores, ele é o seu fornecedor, né? Nesse caso, vamos dizer assim. Onde os operadores estão localizados? Poxa, Vinícius, eu utilizo de um serviço que está na Rússia, ou um serviço que está fora. Será que ele está adequado também à Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, aqui são algumas questões, senhoras e senhores. E, por final, o que a gente gosta muito de lembrar? Que quanto mais conformidade eu tenho dentro da minha empresa, mais credibilidade eu gero. Ou seja, eu sou uma empresa realmente que garante um nível de credibilidade interessante. E, consequentemente, mais receita eu construo dentro da minha companhia. Aqui são algumas dicas que, por final, eu trago para vocês como um processo de aceleração, ou seja, reduzir o máximo o tempo de adequação em cima desse processo. Procurem soluções que ajudam a reduzir o tempo de adequação, conectar com melhores práticas. A melhor coisa é realmente a gente olhar essa linha de privacy by design, soluções, softwares, ferramentas, melhores práticas que já estão adequadas nessa visão à luz do que tem sido feito de bom no âmbito internacional e permitir o máximo de colaboração, né? Nós entendemos que a Lei Geral de Proteção de Dados, assim como outras, não é apenas papel de uma área específica. Nós temos várias áreas envolvidas dentro desse contexto. Então entendam que o mercado de comunicação é parte dentro de um processo maior. E esse processo maior realmente nós temos que compreender, nós temos que conviver em conjunto. Essa é a mensagem, pessoal. Muito obrigado. Eu fico aqui 4 minutos antes para poder dar possibilidade de perguntas, responder qualquer tipo de pergunta. Agradeço a possibilidade novamente. Ramon, obrigado, mestre. Obrigado a todo mundo, e estou aqui à disposição para poder contribuir com um pouco de conhecimento e também esclarecer dúvidas aí acerca desse assunto. Valeu, Vini. Muitíssimo obrigado. A gente agradece muito. Esse tema é extremamente importante para o nosso mercado, acho que para todo mundo, né? Mas extremamente importante para o nosso mercado. Então, obrigado pelo toque. A gente não vai conseguir estender contigo aqui nas perguntas, mas você pode ficar online ali no YouTube, trocar uma ideia com a galera, responder ali as perguntas que o pessoal pode te mandar. Vou te pedir para você fazer essa gentileza, porque a gente vai ter que já chamar aqui para o nosso break, para a gente voltar aí daqui a pouquinho com as nossas palestras. Beleza, gente? Então, a gente vai já encerrar aqui com o Vini e daqui a pouco a gente volta com a nossa programação. Beleza? Até já, gente! Contrate influenciadores guiado por dados. Acesse a PubliPost. Segmente o perfil de público. Escolha os influenciadores. Analise os dados e contrate seus PubliPosts agora. Não é publicidade, é tecnologia. Publiposts.com
O estresse só existe quando as coisas estão fora de controle. Conheça o HunHunnit, uma ferramenta de gestão que te ajuda a organizar o fluxo de trabalho da equipe e a mensurar o tempo que ela investe nos projetos e clientes. Não perca tempo nem dinheiro. Use uma ferramenta profissional e tenha paz de espírito. Venha para o HunHunnit.